É o Novo Testamento de carreirinha, hoje, primeira epístola de João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de Ele nos chamar de seus filhos. E de fato, somos filhos de Deus, por causa do grande amor do Pai. Por essa razão, o mundo não nos conhece, não nos entende, não nos percebe, não nos discerne. Porquanto o próprio mundo não conheceu ao Pai, não conheceu ao Filho. O Filho veio e não foi reconhecido. Se somos filhos de Deus, também não seremos reconhecidos como Jesus, o Filho, também não foi. Amados, agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Somos irmãos de Jesus. Somos da família que não morre, que vive eternamente. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser na plenitude, porque seremos como Jesus glorificado e ressuscitado se tornou. Sabemos que quando Ele, Jesus, o Cristo eterno, se manifestar outra vez, seremos então absorvidos e nos tornaremos semelhantes a Ele, conforme o modelo da ressurreição dos mortos. Porque haveremos de vê-lo como Ele é, o absorveremos e seremos absorvidos. E assim mesmo se purifica todo ser humano que crê no que temos dito. Assim mesmo se purifica de maldades, de ódios, de pensamentos ruins, de cobiças, de vaidades, de caprichos, de egoísmos perversos, de maldades e malícias. Todo aquele que tem essa compreensão, que se sabe filho de Deus, que tem essa certeza e essa esperança de que a sua vocação, o seu chamado, a sua eleição é para se tornar semelhante a Jesus, andando na terra e como Cristo, absorvido na ressurreição. Todo aquele que tem essa esperança a si mesmo se faz puro, busca pureza mental, emocional, sentimental, nas atitudes e no comportamento. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Claro, porque o pecado só é pecado porque ele é a transgressão da lei. A lei como o que é certo. A lei não é um capricho de Deus, são princípios de vida. Não são imposições morais, são princípios da vida implantado em nós, que ganhou a forma da lei. É relacionalidade, é como devemos ser uns para os outros e em nós mesmos. Por isso, todo aquele que pratica deliberadamente, que vive no pecado, é um transgressor da lei, porque o pecado é transgressão da lei da vida. Sabeis também
que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Ele levou todos os pecados na cruz e disse: está pago, está consumado. E nele mesmo, em Jesus, nunca houve, nem haverá e nem existe pecado. Por isso ele tira o pecado do mundo, porque nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele, na esperança dele, na palavra dele, no caminho dele, na consciência dele, não vive pecando, não consegue, porque a consciência de Cristo em mim não me dá a menor possibilidade de viver na prática do pecado. A consciência de Cristo em mim me faz entrar em estado de agonia se eu tentar viver na prática do pecado. Por isso, todo aquele que é dele, permanece nele e come da sua palavra, não vive, não existe na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando e lambe o pecado, não o viu, nunca o conheceu, não sabe dele, pode ter a boca cheia do nome dele, mas não o conhece. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. O mundo está cheio de enganadores. As igrejas estão cheias de anticristos e o mundo cheio de anticristos que saem do nosso meio e vão pervertendo o nome de Jesus na terra. Esses são os verdadeiros anticristos contemporâneos. Por isso, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, é simples assim. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como toda videira dá uvas, aquele que pratica a justiça é justo. É justo assim como ele é justo. Quem é filho dele reproduz o caráter dele. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Quem se entrega à prática do pecado, saiba que o seu patrocinador, o seu padroeiro é o diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Não tem pensamentos, desejos que não sejam de transgressão contra a lei da vida. E foi por isso que se manifestou o Filho de Deus, o Cristo, para destruir as obras do diabo na cruz, na morte e na ressurreição. Todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu dessa consciência, não vive na prática do pecado. Não delibera em favor do pecado, nem se entrega a ele. Pois é nascido de Deus. Pois o que permanece nele é a semente. É a semente da santidade, do amor, da gratidão, do desejo de amar a Deus no próximo. Por isso, aquele que é nascido dessa consciência e dessa fé não consegue viver na prática do pecado, porque a divina semente nele não lhe dá a possibilidade de encontrar qualquer tranquilidade ou conciliação entre a prática do pecado e a confissão da verdadeira fé. Por isso eu lhes digo que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ora, esse que é nascido de Deus não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus não vivem pecando. Os filhos do diabo se entregam
caprichosamente ao pecado e não sentem nada praticando isso. Assim, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, justiça do Evangelho, não é justiça do Supremo Tribunal Federal, que não é justiça, é um amontoado de regimentos. A justiça da qual se fala é a justiça que é justa, que vem da luz de Deus, que não passa por sistemas nem burocracias e nem contaminações humanas e nem legalismos humanos e nem moralismos humanos. É aquela justiça que foi justiça no princípio e será justiça no fim, que não varia com cultura, nem com o tempo, nem com a hora, nem com a moda. É justiça dos céus. É a justiça que intuitivamente habita o coração dos filhos de Deus. Por isso, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que também não ama seu irmão, ou que odeia seu irmão, ou que é indiferente para com seu irmão, esse não é nascido de Deus, não conhece a Deus. Quem conhece a Deus reconhece o próximo. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão Abel. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão Abel eram obras justas. Meus queridos, esta foi mais uma leitura do Novo Testamento de carreirinha para mim e para você também.